É o que, Gabi? Eu não estou entendendo. Meninas, Ariana, vamos. Bom dia, amores. Vamos lá, vamos começar fazendo nossa oração, agradecendo aí a Deus por mais um dia, por estarmos bem, com saúde, tá? Pedindo para o Pai do Céu aí que continue nos abençoando, nos dando paz, saúde, para nós, para as nossas famílias, tá? Vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. É um dia abençoado aí para todos nós, tá? Vamos lá, ontem eu passei para vocês a página 141, é isso? A página 141 do caderno? Aí você me complica, né, Maria? Oi, amor. Mariana fala muito, né, Gabi? Ela não para de falar um segundo, verdade. É. Vamos lá, conexões feito para boiar e afundar. Vamos lá, Nathalie. O escritor Júlio Verne, conhecido como o pai da ficção científica, é autor do livro 20.000 Léguas Submarinas, publicado em 1870. A narrativa que conta a história do Capitão Nemo a bordo de sua embarcação, o Nautilus. Bom dia. Além de fascinar pela aventura vivida por seus personagens, apresenta com riqueza, pessoal, estou lendo o texto, apresenta com riqueza de detalhes a estrutura e o funcionamento de um submarino e como era a vida de seus tripulantes. Calma, Gabi, não tem ninguém falando agora, mano. Tem ninguém falando agora, calma. Você está agora reclamando porque daqui a pouco elas vão falar? Não pode também, tem que esperar, né? Vamos lá. O funcionamento de um submarino e como era a vida de seus tripulantes. Mas o que um dia foi obra de ficção científica, hoje é realidade. Atualmente, os submarinos são importantes elementos que atuam na defesa de um país e também para fins de pesquisa do fundo do mar e exploração de riquezas naturais, como o petróleo. Um dos grandes diferenciais dos submarinos em relação a outras embarcações é que eles têm a capacidade de navegar tanto na superfície quanto no fundo do mar. O funcionamento do submarino envolve o conceito que foi estudado nessa unidade, a densidade. Densidade do objeto é igual à massa do objeto dividida pelo volume. Para submergir, é necessário que a densidade do submarino seja maior do que a da água. E para emergir, que é boiar, sua densidade deve ser, menor do que a da água. Mas como variar a massa e o volume de um submarino de maneira que ele consiga boiar ou afundar? Como não é possível alterar o volume do submarino, eles contam com tanques de lastro que podem ser preenchidos com água ou ar, aumentando ou diminuindo sua massa, dependendo da necessidade. Então, se quer afundar, enche os tanques, que ele vai descer. Se quer boiar, esvazia os tanques, deixa o ar, que ele vai flutuar. Certo? Vamos lá. Para o submarino submergir, o tanque de lastro é preenchido com água do mar, aumentando sua massa e, consequentemente, sua densidade, até que ela fique maior que a da água. Aí, afunda. Oi. Eu não sei, depende do submarino e eu não sei qual foi a maior de todas até hoje, não. Acho que o maior de todas feito até hoje foi um submarino que não carrega tripulante. Ele é só computadorizado, ele vai no fundo do mar
até não sei quantos mil metros de profundidade, né? Ele só vai filmar, analisar, igual aquelas sondas que a gente manda para fora do planeta. Ele faz a mesma coisa, só que no fundo do mar. Ele vai lá, coleta amostras, filma, só que no fundo do mar é uma escuridão, né, absurda. Tem sua própria luminosidade. Tanto que os animais de maior profundidade, geralmente eles não têm a visão, né? E eles produzem sua própria luz. Também, geralmente eles são luminescentes. Isso aí, um monte de LEDzinho e ele consegue dar uma clareada lá embaixo. Aí nós temos desse desenho aí a saída de ar, o casco externo. Tá vendo a parte que é preenchida com ar ou água? Essa parte fora da cabine e por dentro da parte de fora do casco externo. Tá vendo? É o tanque de lastro que eles falam. Essa parte aqui que está com água em volta aqui, ó. Essa aqui que enche para aumentar a densidade para ele afundar. Esvazia ela, deixa ela só com ar para ele poder subir. Fala. Não, ele boia, conforme você vai enchendo, ele vai afundando. Aí eu não sei se deixar na metade como é que fica, entendeu? Eu acho que, por exemplo, quando você enche qualquer coisa de água e bota na água, ele afunda até a água ficar no mesmo nível do que está dentro do objeto, já percebeu? Se você botar um copo pela metade, a metade dele que está com água vai ficar no nível certinho, a água vai ficar no mesmo nível. E a parte que está só com ar vai ficar para cima da água. Deve acontecer o mesmo princípio no submarino, né? Aí, estão vendo? Vai enchendo o tanque de lastro, ele vai afundando, conforme enche. Até que ele vai profundo no mar. Aqui, ó, está esvaziando, ele está subindo, tá vendo? Aí ele vai subindo até que ele fique vazio e vá emergir, né? Emergir, submergir. Ao colocar certo objeto em um recipiente com água, como é possível determinar se ele vai boiar ou afundar? Pesado, não. Tem relação não só com peso. Dependente da massa dele. Tem relação com a massa e o volume. Né? Então, a massa e o volume determinam a densidade dele. Densidade, isso aí. Isso aí. Se a densidade for maior da água, ele vai afundar. Já se a densidade é uma vírgula, né? Oi. Nós estamos falando baixinho. Água. Ele boia. Boia não, né? Boia. Boia não é a feminina do boi, não é. Jonas entrou na aula. Olha que silêncio delicioso, viu, Gabi? Tem por que você brigar. Vamos lá, vamos citar 2 exemplos de objetos. Gabi vai me ajudar agora. 2 exemplos de objetos que boiam na água. Qual é o exemplo de um objeto que boia na água? Gabi, deixa a Gabi dar um exemplo. Garrafa. Deixa a Gabi dar um exemplo, pessoal. Pera aí. Quê? Dá um exemplo para o Ti de um objeto que boia quando a gente bota na água. Por exemplo, está na piscina. O objeto que você bota, ele boia. A boia? A boia. A boia é um exemplo, tá certo. Copo plástico, beleza. Isopor. Garrafa de plástico.
Vamos lá, boia. Plástico. Isopor. Que bola de piscina? Bola, qualquer, né? Gente, Professor, pneu também boia? quem? Pneu? Pneu, Pneu. borracha? Não Sim. sei, nunca joguei um pneu na água, não. Se for um pneu cheio de ar, provavelmente ele vai boiar. Agora vazio, já não sei. Professor. Oi. Garrafa de plástico ou garrafa PET? O balde só se ele tiver voltado para cima, né? Mas o balde já entra no plástico, né? Só que se a gente enchê-lo de água, ele afunda, né? Madeira também boia, é verdade. Madeira. Gelo é um bom exemplo. Por quê? Porque o gelo... Gente, por favor. Porque o gelo, na verdade, apesar dele ser feito de água, né, as moléculas dele acabam se afastando, né? Mais uma da outra, se afastando não, se juntando mais, não é isso? Se juntando mais, portanto a massa dele acaba diminuindo em relação ao volume. Então a densidade dele fica menor do que a da água em estado líquido. Por isso ele boia. Tá bom? Borracha também. Vamos lá. Lápis. Eram só 3 exemplos. Era só 2 exemplos. Se colocou mais de um, mas tudo bem. Eu acho que vidro afunda, não? Lápis também boia. O arroz, cara. Lápis. Joga arroz. Você joga arroz dentro d'água? Quando a gente está fazendo o Arroz afunda. Não afunda não, ele boia. Sim, o arroz afunda. Afunda? Quando você bota o arroz para fazer na panela, tu enche a panela com água, o arroz não fica no fundo? Fica. Loucão. Afunda. Então como é que é o no bojo? Não afunda. Fica afunda. Fernando Lima muito cringe. Adeus. Os metais afundam. Miojo boia. Você bota o miojo na água, ele não flutua, cara. Uva. É coisa que boa ou coisa que afunda? Quem já jogou uma uva na piscina? Papelão, mas depois que molha. Ué, mas quando você vai lavar ovo, você não coloca na água, então? Uma boia. Foi. Neto do Jaspion. Quem? Carro. Carro afunda? Assim. É que eu não sei se você viu, tem alguns filmes americanos que eles fazem festa e acaba que se descontrolando e jogam um carro dentro da piscina. Carlane, o que houve? Coloquei a boca no microfone hoje. Você começou a falar. Não! Foi tirando o nível de estresse no meio da frase. Vamos aumentar o mais simples. Tem celular? Uma coisa mais simples. Uma moeda metal. Chumbo, né? O chumbo é usado na linha de pesca, né? Para afundar justamente com a isca, para poder pescar. Quem? A isca geralmente boia. Bota o chumbo junto, você bota o anzol com a isca e pendura um chumbinho em cima, mais acima. Porque quando você jogar na água, o chumbo vai puxar o anzol para baixo. Porque se fosse só o anzol em si com a isca, geralmente vai boiar, ou ele não vai afundar completamente. Fala, Carol. Carol, pelo amor de Deus. Vocês falaram garrafa boia, agora vidro afunda, eu não sei mais nada. Vamos manter assim, tá?
Gente, ó, segura agora, segura, Caio. Oi, Isabela. Lápis? Não sei se eu acho que lápis boia. O lápis boia. Eu falei lápis. Mas eu citei a borracha como a borracha boia, em cima. Como é que eu vou botar que a borracha afunda agora? É verdade. E falaram do pneu. Acho que objetos de borracha geralmente boiam, não? Quadro, eu não sei. É, mas o quadro é uma mistura de vários materiais. Metal, com borracha, tem água dentro dele, tem vidro. Uma série de coisas. Ele pediu 2 exemplos. Vamos botar esses 2 aí. Oi. Não entendi. Que negócio? Computador? Monitor? Apagador? Caixa de som? Isso aqui é o CPU. Gabinete. Mas aqui o que acontece? Aqui tem um espaço vazio. Eu não sei, porque metal também provavelmente vai afundar. Mas tem certos objetos que dá para serem preenchidos com água quando você joga. A água, quando entrar no objeto, vai fazer afundar, o mesmo princípio do submarino, entendeu? Porque, por exemplo, o submarino é feito de metal. O que faz ele boiar? É aquela camada de ar que fica dentro dele. Igual a gente bota o balde de cabeça para baixo, ele não afunda, né? O ar fica cheio de ar ali. Cria uma camada de ar ali que não permite que o balde afunde. Teve uma vez que eu estava na piscina, eu peguei uma garrafa de Guaravitão que eu tava bebendo, eu botei água dentro. Eu joguei pro alto, caiu bem na minha cabeça. Como é que é? O feijão, quando você bota ele de molho na água, ele afunda. Mas conforme ele vai absorvendo a água, depois ele boia. Milho boia. É verdade, o milho boia. Professor, Oi. clipe afunda? Quem? Clipes. O clipe? Eu acho que afunda sim. Eu acho que afunda sim. Galera, vamos parar. Vocês estão se empolgando, viajando muito. Vamos. Vamos para 142 aí, que é matéria nova. Vamos. Proporção. Vamos, Caio. Para a Nata ali enxergar, tem que estar para cá, né? Mesmo assim, não dá para enxergar direito. Vamos lá, galera. Matéria nova, proporção. Preste atenção. A proporção, na verdade, ela tem tudo a ver com a razão. E a proporção, na verdade, é uma igualdade entre duas razões. Tá? Quando tem duas razões que são iguais, a gente forma uma proporção. Vamos tentar, aprofundar um pouco mais sobre isso. Para a apresentação de um show musical, há um espaço dividido em 2 locais para a acomodação do público. Ao realizar a contagem da quantidade de ingressos que seriam postos à venda, o produtor do show chegou aos valores a seguir. Ingressos de pista, acomodar no máximo 440 pessoas em um espaço com 110 metros quadrados de área. Ingressos premium, acomodar no máximo 132 pessoas em um espaço com 33 metros quadrados. Deixa eu pôr aqui para mim. Ao calcular a razão entre a quantidade de pessoas da área do espaço destinado ao público, o produtor chegou à seguinte conclusão. Espaço de pista, 410 pessoas em 110 metros quadrados. Dá 4 pessoas por metro quadrado, certo? No espaço premium, 132 para 33 metros quadrados, que também dá 4 pessoas por metro quadrado, ou seja, haveria no máximo 4 pessoas por metro quadrado.
Note que as razões 440 110 avos e 132 33 avos são iguais, pois ao simplificá-las obtém-se o mesmo resultado, 4 sobre 1. Assim dizemos que essas razões formam uma proporção e escrevemos 440 dessa maneira, ó, 440 está para 110, assim como 132 está para 33. Assim que a gente lê uma proporção, beleza? Foi. Foi simplificação, simplificou as duas frações. Dividir o numerador e o denominador por um divisor comum, até torná-lo irredutível. Temos uma proporção quando duas razões são iguais. Foi o que eu falei lá em cima, né? A definição de proporção é a igualdade entre duas razões. Veja outros exemplos de proporções. 3 está para 2, assim como 12 está para 8. 1 está para 15, assim como 8 está para 120. 85 está para 24, assim como 170 está para 48. 13 está para 19, assim como 26 está para 38. Com uma calculadora, confirme se essas igualdades formam uma proporção. Então, aqui nesse caso, por exemplo, na primeira, 3 sobre 2, 3 está para 2, já está na sua forma simplificada. Se eu simplificar 12 e 8 por 4, eu vou obter exatamente 3 sobre 2. Então, as razões são iguais, portanto, formam proporção. Não necessariamente os dois vão estar na forma irredutível, porque o primeiro exemplo já mostrou isso. Nenhum dos dois está... Não, olha o primeiro exemplo. Olha aqui. Não estão na forma simplificada. Olha aqui, 440, 110, 132, 33. Nenhum dos dois estão na forma simplificada. Entendeu? Isso aí, 4 sobre 1 é a simplificação dos dois. Nesses exemplos dados aqui, praticamente todos. Por exemplo, esse 85, 24, não, está na forma irredutível também. Não dá para simplificar, não. Aqui, sempre nesses exemplos aqui, uma está na forma simplificada, a outra não. 8 120 avos, se eu dividir por 8, vai dar 1 15 avos. 170, 48 avos, se eu dividir por 2, vai dar 85, 24 avos. E a mesma coisa acontece com a última, 26, 38 avos, dividindo por 2, vai dar 13, 19 avos. Não, mas não é usando a calculadora, você não vai fazer. Você vai simplificar a fração, o numerador separado do denominador. Não, ela está falando que na calculadora dela não tem como botar o denominador da fração. É isso que ela está querendo dizer. Nenhuma tem. Você simplifica separado, o numerador, você divide o denominador. Tá? Vamos, já que a gente aprendeu a definição de proporção, vamos fazer essas atividades aí introdutórias aí do conteúdo. Estão na página 143. Só 143, né? Vamos lá, vamos ver para a gente corrigir hoje ainda, tá? Hoje, com certeza, né? Hoje ainda, daqui a pouco. Então, uns 10 minutinhos. Mariana, se preocupando com coisa que não tem nada a ver. Mariana fala muito, né? Eu tinha diabetes para deixar ela em casa. O que você acha? É uma boa ideia? Pô, você fala muito, Mariana. Hoje são 31 de agosto. Hoje que é dia das bruxas? Ah, é outubro. Meu Deus.
Caraca, uma pergunta que eu fiz já foi parar lá no Burger King. Meu Deus. Gente, vamos lá. Quantos minutos? Quantos minutos? Pessoal, ó. Calma, por favor. Oi? Aqui tá chamando a atenção. Você fez minha prova? Fez? Você achou fácil? Oi, amor. Não entendi. João, peraí. Davi? Oi. Esses dois aí estão conversando também? Pedro e Caio? Bora, vamos fazer o dever. Profissional. Só essa aí, cara. 150, 143. Pessoal, vamos fazer silêncio, por favor. Gente, diminui aí, por favor, o falatório. Vamos colaborar, por favor. Ana, faz o seu dever. Oi. Eles estão falando de novo. Meu Deus. Jesus. Jejuzinho. Jejuzinho. Com certeza. Gente, vamos.
Caio? Tá passando mal? Eu tenho visão periférica. Mariana, eu não posso falar nada, hein, Mariana? Deixa meu anjo da guarda, hein? Ó. Oi, amada. Fala contigo. Beleza. Vamos observar. E vai ser um fotógrafo durante uma de suas horas. 80 fotografias, 3 horas, às 3 horas. Um período de tempo, eu publiquei a partir. Olha, 80 fotografias em 2 horas. Depois, 110 fotografias em 3 horas. Simplificou, não deu igual, não deu como. Então, você só verifica se elas são de proporção ou não. E uma é, cara. Você está viajando. O que é proporção? É quando as duas razões são iguais. Se só tem 2 razões aí nessa questão, como é que uma é? Você vai comparar as duas. Se elas formam proporção, não, e vai responder. Beleza. Não, independente de dar dívida, não é para dividir. Entendeu? É só para ver se as razões ficaram iguais ou não. Mas não tem como simplificar a segunda. Então, parou. Nem simplifica. Entendeu? É, exatamente. Simples assim. Oi, simples assim. Mariana, já acabou? Não, nem começou.
Qual é essa aí, cara? Muito fácil. Isso. Mariana, menos empolgação. Oi, amor. Estão falando de novo, né, gente? Vocês precisam se controlar. Estão falando baixinho. Para fazer o dever, eles precisam falar um pouco. Eu fico no meio do tiroteio, né? Deixa eu parar. Fica calmo, fica calmo. Calma, amor. Meninas, vamos, Pedro. Tá, vamos parado, tá? Calma, Gabi. Vamos, gente. Vamos, gente. Eu. Vamos lá, vocês vão ver o que você não sabe fazer. Você é esperto, você é esperto. Vamos lá, já pegou? Tudo na mão do outro. Oi, amor. Vamos, gente. Controla aí o falatório, por favor. Vamos, pessoal. Mariana. Vamos, Carol. Ah, você fez dever? Mariana já fez. Vamos lá, vamos fazer. Oi, amor. Vai tentar fazer o seu dever agora. Vamos, amor. Estou fazendo deles. Vamos lá.
Amigos, vamos. A Alexandra tá aí? Hoje não, né? Calma aí, Gabi. Oi. O que houve? Ah, tá. Ângelo, não. Não. Breno Santana. Breno Santana tá aí, né? Tô aqui. Breno Lima. Verdade. Caio. Davia. Calma, Gabi, você vai prender meu braço aqui, amor. Vai me beliscar. Olha aí. Vamos lá, tenta fazer o seu deverzinho, vai. Felipe. Presente. Gabi. Giovana. Presente. Gustavo. Presente. Isaac. Presente. Isabela. Jonas. Pessoal, maneira. João Henrique. Presente. João Pedro. Josias. Presente. Juliana. Presente. Júlia. Presente. Júlia. Caio. Silêncio. O que houve com o seu teste, amor? O online é porque Oi. eu fui fazer o teste e aí a plataforma ela bugou e ela respondeu sozinha. Aí eu tive que ir lá na escola pegar o papel. Aí eu deixei na secretaria. Falei que tinha resposta sua online e seu teste físico também. Eu já peguei e corrigi. Eu só perguntar o que aconteceu. Eu tive 2 notas, entendeu? Mas tudo bem, sem problema, tá? Só para esclarecer mesmo. Kailane. Presente. Maria Eduarda. Maria Fernanda. Maria Luísa. Maria Raíssa. Mariana. Matheus Felipe. Pessoal, para a conversa. Caramba. Miguel não, né? Milena. Presente. Calma, Gabi. Calma que eu vou resolver. Calma. Nathalie. Pedro. Richard. Sofia. Tiago. Yasmin. Yasmin não tá não, né? Bom, muito pequena para você. Pelo amor de Deus, hein, João? Meninos, vamos lá. Menina, por favor. Amor, deixa eu explicar. A colega não está bem hoje, por favor, vamos lá. Já pedi, já avisei se a Beth tratar. Vamos olhar para quem. Por favor. E aí, então? Calma, meu amor. Calma, que vai ser tudo bem. Calma. Calma. Calma, tá? Calma. Fica aqui com você. Fica
tá? Tá bom? Um pouquinho, tá? Não, você deixa hoje. Vamos lá, pessoal, desafio. Sossega, desafio. No momento, colocar a cabeça ou vai no lugar? Calma. Dois, depois quando eu corrigir, tudo bem. Quando eu corrigir, a gente confere direitinho. Eu também não fiz ainda não. Tá ótimo. Tá? Eu vi, esqueci. Carol, vamos. Professor, Oi. você colocou minha presença? Peraí, Isaac, acho que eu coloquei sim. Coloquei. É porque minha internet tá ruim e pra mim apareceu que você não tinha respondido. Tá, não, eu coloquei sim. E Miguel entrou agora, né, Miguel? Você vai me machucar, meu amor. Calma. Já vai parar já. Vamos lá, Dona Isabela. Acabou? Todo mundo já acabou? Podemos corrigir? Podemos. Vocês dois estão parados aí. Fizeram 2 negocinhos parados. Vocês estão tentando fazer, não estão tirando dúvida. Faça o dever, vocês cruzam o braço e ficam. Acabou, Isabela? Então vamos lá, pessoal de casa, podemos corrigir? Oi. Professor, Fala. você botar. Fala, Jonas. Oi, Você Jonas. botar. Botei. Ô, pessoal, eu pedi a vocês, por favor, Nathalie. Eu pedi a vocês, por favor, gente. Hoje não tá legal, gente. Por favor, sincero. Oi, amor. Não é? Aí você entendeu o que tem que fazer, não entendeu? Isso aí você já fez. Aí você tem que saber 8 mais quanto que vai dar 15. É só ver quanto falta do 8 para chegar até o 15. Fica difícil de concentrar, né, Gabi? O pessoal falando. Vamos lá, pessoal. A gente tem que ligar a razão da linha de cima a uma razão da linha de baixo que seja proporcional. Vamos lá, o 32/24 avos, quando a gente simplifica por 8, a gente encontra 4 terços, né? E 4 terços está aqui embaixo no roxinho, beleza. Então vamos ligar 32/24 avos ao 4 terços. Uhum. Mais ou menos. Tem o quê? O quê? Para botar reta? Formas? Não precisa não, com a linhazinha assim com o mouse dá. Assim é tranquilo de fazer. Mas quando é uma coisa grande, quando eles botam mais apertado o espaço entre uma e outra. Mas assim dá para fazer. Vamos lá, 12/36 avos dá para simplificar por 12, que dá 1 terço. Uhum. Não tem 1 terço embaixo. Então, 4 décimos não dá. 33,99 avos, simplifica por 33, né? Dá 1 terço também, esse aqui. Né?
1,5 sobre 4, 4,5 sobre 12, né? Triplicou de cima, triplicou de baixo. Daí, 1/5, 9,45 avos, né? E 4 décimos automaticamente vai estar ligado aos 6/15 avos. E simplificando essa aqui por 2 vai dar 2/5, essa aqui por 3 vai dar 2/5 também. Certo? Vou descer para a gente começar o número 2. Tudo bem? Todo mundo já fez essa? Vamos lá. Em cada item, lê as informações. Pior que agora não sai, né? Só sai se criar a parada. Então, vamos lá. Lê as informações e faça o que se pede. Olha aí. Nathalie, agora não, Nathalie. Vira para frente, Nathalie. Eu estou corrigindo o dever, amor. Fernanda pagou R$ 84,00 pela compra de 2 cadernos na papelaria A. Já na papelaria B, ela pagou R$ 210,00 na compra de 5 cadernos. Para cada papelaria, obtenha a razão entre a quantidade de cadernos e a quantia paga. Então, vamos lá. Na papelaria A, peraí, meu amor, agora está todo mundo quieto. Nós temos 2 cadernos para uma quantia de R$ 84,00. Já na papelaria B, nós temos 5 cadernos para uma quantia de R$ 210,00. Então, agora a gente tem que saber se forma uma proporção. Não joga assim, não. Então, a gente pode simplificar as frações para ver se elas chegam na mesma fração irredutível. Essa aqui, simplificando por 2, nós vamos ter 42 avos, certo? Já de baixo, simplificando por 5, também vamos ter 42 avos. Então, elas formam proporção, né? Vamos escrever aqui. Sim, elas formam uma proporção. Pode ser também. Pedro, senta lá onde estava João lá. Por favor, tá? Vamos lá, letra B. Marcelo é fotógrafo e durante as 2 primeiras horas de uma festa de aniversário ele tirou 80 fotografias. Nas 3 horas seguintes ele tirou 110 fotografias. Para cada período de tempo, obtenha a razão que representa a quantidade de horas fotografadas e a quantidade de fotografias tiradas. Então vamos lá. No primeiro momento, nós temos a razão 2 horas, 80 fotografias. Já no segundo momento, nós temos a razão 3 horas, 110 fotografias. A segunda razão nem pode ser simplificada, porque só divide por 3. Já a primeira ainda pode ser simplificada por 2. Vai dar 40 avos. 40 fotos a cada 1 hora. Ou em 1 hora, 40 fotos tiradas. Na segunda, não temos como montar essa razão simplificada. São 3 horas e 110 fotos mesmo. Então, nesse caso, oi. Não, mas não é para dividir, amor. É só comparar as frações. Ou não formam uma proporção, tanto faz. Ou formam uma proporção. Alguma dúvida nessas questões? Então, a gente já aprendeu quando é proporção, quando não é proporção, certo?
Vamos aí para a nossa próxima página. Todo mundo já foi? João e Pedro estão terminando? Beleza. Vamos para 144, tá? Pode ir? Então vamos lá. Pessoal, olha só. Grandezas proporcionais. Tá? Agora o negócio começa a ficar mais detalhado. Não é grande, mais detalhado, um pouquinho. Vamos lá. Em algumas situações envolvendo a relação entre duas grandezas, é possível perceber que ao aumentar ou diminuir uma delas, a outra se altera proporcionalmente. Caso exista uma proporcionalidade, a dependência entre essas grandezas pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Tá? Qual a diferença entre as duas? Quando à medida que uma aumenta e a outra aumenta também, a gente diz que elas são diretamente proporcionais. Agora, quando uma aumenta e a outra diminui, mas na mesma proporção, a gente diz que elas são inversamente proporcionais. Como é que uma vai aumentar e a outra vai diminuir? Por exemplo, quando eu relaciono a velocidade com o tempo. Quanto maior a velocidade do carro, menos tempo ele leva para chegar em algum lugar, certo? Então, esse é um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. À medida que eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo para chegar, certo? Deu para entender? Menos velocidade implica mais tempo, sim. A mesma coisa acontece, por exemplo, em uma obra, uma construção. Se eu colocar mais operários, isso aí, menos tempo leva para a obra ficar pronta. Certo? Essas são inversamente proporcionais. Tá? Agora, quando eu relaciono, vamos supor também, agora a distância com o tempo. Tá? Quanto maior a distância que eu tenho para percorrer, maior o tempo que eu vou levar para chegar, certo? Lógico, supondo a mesma velocidade nos dois momentos. Ok? Porque a gente não está mexendo com a grandeza da velocidade, portanto, ela está estacionada. Estacionei a velocidade. Se eu tenho distâncias maiores, vão levar tempos maiores para serem percorridas, certo? Então, essa é uma grandeza proporcional. Diretamente proporcional. Agora, também relacionando lá o caso dos trabalhadores. Tá? Quanto mais trabalhadores, maior será a produção diária também. Certo? Vamos supor, se eu tenho 5 dias, o tempo é fixo agora, para construir um muro. Certo? Então, se eu tiver mais trabalhadores, eles vão construir mais parte do muro num determinado tempo. Certo? Então, essa é a diferença entre diretamente e inversamente. Agora, vamos ver o que acontece em cada uma dessas situações. Tá? Vamos lá. Primeiro, vamos às diretamente proporcionais, aquelas que aumentam juntas ou diminuem juntas. Tá? Vamos lá. Observe a relação entre o tempo de voo e a distância percorrida de um avião a uma velocidade constante. Estão vendo? Estacionou a velocidade. Tá? Então, se eu tiver 450 quilômetros para percorrer de distância, eu levo 1 hora. Se eu tiver 900 quilômetros, eu já levo 2 horas. Se eu tiver 1.350 quilômetros, eu levo 3 horas para percorrer. Não, quanto maior a distância percorrida, maior o tempo necessário para percorrê-la. E vice-versa, né? Note que a distância varia de acordo com o tempo, de modo que, se eu dobrar o tempo, se eu dobrar o tempo, a distância também dobra. Se eu triplicar o tempo, a distância também triplica. Eles aumentam na mesma proporção, exatamente. Então, se a distância for multiplicada por 5, o tempo necessário para percorrer também será multiplicado por 5.
Ok? Nesse caso, a gente diz o quê? Que as razões entre as grandezas são iguais. Ou seja, a razão 1 para 450 é igual à razão 2 para 900, que é igual à razão 3 para 1350. Não, razão. Esquece a multiplicação agora. Eu estou dizendo que quando as grandezas são... Jura que você vai interromper a explicação para perguntar a hora? Está querendo ir embora? 8h38 ainda. 38. Vamos lá. Aí, tá vendo? Interrompeu o raciocínio da explicação. Então, olha só. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, as razões entre elas são iguais. Então, quando eu comparo uma grandeza em relação à outra, tá? Então, eu posso dizer que 1 está para 450, assim como 2 está para 900, assim como 3 está para 1350. A razão entre uma grandeza e outra, tá? 1 para 450, 2 para 900, 3 para 1350. Eu estou igualando as razões, tá, gente? Não é entre daqui para cá e daqui para cá, não. Estou fazendo daqui para cá, entre as grandezas. Uma comparada à outra, sempre, tá? Beleza. Oi? Tá em horas. A razão entre a distância percorrida e o tempo de voo correspondente pode ser representada da seguinte maneira, lá. Ele só montou o contrário do que eu falei. 450 está para 1, assim como 900 está para 2, assim como 1350 está para 3. Ok? Tanto faz. Nesse caso, desde que eu pegue na mesma ordem. Se eu peguei primeira distância em uma das razões, em todas as outras eu tenho que pegar a primeira distância também, depois do tempo. Tá? Tem que estar na mesma ordem. Se a distância está em cima na primeira, ela tem que estar em cima em todas elas. Isso aí. Aí, numa situação como essa, o que acontece? A gente podia não ter esse número 3 aqui. Que aí a gente teria que descobrir qual é o tempo necessário para se percorrer 1.350 quilômetros. E isso a gente vai resolver através de uma equação que a gente vai ver depois. Tá? Porque aí, quando eu não sei alguma coisa, eu chamo de X ou Y ou qualquer letra. Uma incógnita, e isso acaba virando uma equação, porque é uma igualdade que tem um valor desconhecido. Então, vira uma equação para a gente resolver. Isso, na próxima página. Tá? Mas eu já estou preparando o emocional de vocês. Isso aí, Como essas razões são iguais, podemos escrever, todas elas são iguais. Então, nesse caso, a gente diz que essas grandezas são diretamente proporcionais, seguindo o mesmo raciocínio. Percebemos que se uma das grandezas foi duplicada, a outra também. Se uma for reduzida à metade, a outra também será reduzida à metade, e assim por diante. Ou seja, tempo e distância, as grandezas tempo e distância, são grandezas diretamente proporcionais, pois elas variam na mesma razão. Tá? As razões são iguais, elas variam na mesma razão. Eu vou mostrar, eu já expliquei a inversa já para você. Já expliquei. Só que a gente vai chegar. Espera aí. Uma propriedade importante nas grandezas diretamente proporcionais é que os valores correspondentes das duas grandezas variam na mesma razão. Por exemplo, na situação apresentada, a razão aqui deu um número inteiro, que foi 450. Todas elas, se você dividir de cima pelo de baixo, vai dar um número inteiro, 450. Nem sempre vai dar inteiro, tá? Não, independente disso. Se fosse 3 quilômetros em 2 minutos, não ia dar para dividir 3 por 2, ia dar o valor quebrado, nem sempre dá um valor inteiro, entendeu? Aí 6 quilômetros seriam 4 minutos, 9 quilômetros seriam 6 minutos, ia continuar variando de maneira diretamente proporcional,
porém, a razão não ia dar um valor inteiro. 3 sobre 2 daria 1,5. Se eu montasse ao contrário, 2 sobre 3 daria 0,666 e daria uma dízima. Mas continuaria sendo uma razão e as grandezas continuariam sendo diretamente proporcionais. Não, exatamente o contrário do que eu estou falando. Nesse exemplo, excepcionalmente deu um número inteiro. Nem sempre tem que dar. Pode ser uma fração, pode ser uma dízima, entendeu? Pode ser um decimal, entendeu? O importante é que vamos supor, deu um decimal na primeira, tem que dar exatamente o mesmo decimal nas outras. Deu uma dízima periódica, que também é um decimal. Na primeira, tem que achar exatamente a mesma dízima periódica em todas elas. As razões são sempre iguais. Entendeu? Considerando x, os possíveis valores da grandeza tempo, com x diferente de zero, e y, os possíveis valores da grandeza distância, temos que a razão entre essas duas grandezas será constante, ou seja, y, que é a distância, sobre x, que é o tempo, dá 450, ou ainda a gente pode chegar numa relação como se fosse uma fórmula de que cadê? O que eu fiz? De que y é igual a 450x. Então, por exemplo, se o x tempo for 5 horas, eu tenho que fazer 450. Perdão. X não é tempo, x é distância. X é tempo? Tá certo. Então, vamos lá. Se o x tempo for em 5 horas, como é que eu calculo a distância? 450 vezes 5, e eu acho o valor do y, que é a distância. Daria 2.250 quilômetros percorridos em 5 horas. Entendeu? Então, ele montou uma regra para isso. Note que a distância y percorrida depende do tempo de voo x. Além disso, para cada tempo de voo, existe uma única distância. Isto é, a cada valor atribuído a x, existe um único valor correspondente para y. Então, a cada hora que eu colocar ali, vai existir um único valor correspondente à distância. Tá? Quando isso acontece, dizemos que y é uma função de x. Tá? Isso aí vocês vão aprofundar mais lá no primeiro ano do ensino médio. Essa parte de função aqui. É uma função, quando uma grandeza depende da outra. Tá? Então, elas são... uma variável acaba dependendo da outra, né? Para y variar, depende de que x também varie. Certo? Usando essa sentença algébrica, determine. Primeiro, a distância percorrida por esse avião em 4 horas. Então, eu vou escrever que y é igual a 450 vezes 4. 4 horas. 4 horas. Então, y vai ser igual a 1.800. 800. Esqueci de um zero. 1.800 quilômetros. Só substituir o x por 4. X é o tempo. Se são 4 horas, isso aí. Agora, ele está mandando a gente fazer o contrário. Ó. Agora eu achei 2.250 quilômetros de distância. Ele quer saber quanto tempo x. Então, eu vou inverter. Ó. 5 horas. 50x é igual a 250. É o y. Entendeu? Aí é só dividir, né? Sim. X é igual a 250 dividido por 450. X é igual a 5 horas. Eu já tinha até usado como exemplo, né? Só que eu falei o contrário. Eu falei em 5 horas, quanto eu percorreria? 2.250 quilômetros. Então, aqui, tanto faz. Eu posso dar o x e pedir o y, ou posso dar o y e pedir o x. Tá? Eu prefiro resolver isso direto na proporção. Vamos lá. Direto na proporção,
Deve vir na próxima página, deixa eu ver. Já vou voltar lá se alguém não copiou, tá? Não, vai falar sobre a inversamente proporcional. Olha só, como eu prefiro fazer. Uau! Tem coisa errada aqui, eu vou te mostrar. Peraí. Vamos lá, deixa eu voltar aqui rapidinho. Eu prefiro que a gente faça da seguinte maneira, tá? Eu não tenho 3 razões completinhas aqui. A mais simples qual é? Primeira, 450. Tá? Então, eu prefiro montar, e no caderno vai ficar bem melhor. Deixa eu mostrar para vocês. Não, para eu mostrar no Word, fica melhor. Entendeu? É, exatamente. Vou parar essa apresentação aqui, vou botar Não tô Word. vendo. Eu vou parar a apresentação e vou botar Word aqui para vocês verem, tá? Não precisa copiar, não. Só quero que vocês prestem atenção. Tá aparecendo já para todo mundo? Boa. Então vamos lá, olha só. Vamos usar um outro exemplo aqui. Usando aquele mesmo exemplo lá, qual a distância percorrida por esse avião em... Não, mas a gente já fez. Em 12 horas, por exemplo. Vou dar um exemplo diferente do que está lá, né? 9 horas, mas não é 9 horas. Eu quero dar a volta ao mundo. Então, amados, olha só. A razão principal que a gente tinha lá, que na verdade todas elas são iguais, eu posso escolher qualquer uma, é 450 sobre 1. É isso? Como é uma proporção, ela é igual a todas as razões relacionadas ao mesmo voo, ao mesmo avião, ao mesmo tempo, à mesma distância que ele percorre. Certo? Então, por exemplo, o que a gente pediu ali foi a distância percorrida em 12 horas. 12 horas é o tempo. E na razão principal, o tempo está entrando aonde? Em cima ou embaixo? Embaixo. Então tem que colocar o 12 aqui, todo mundo concorda? O que variou foi o tempo e eu preciso achar a distância que eu vou chamar de x. Certo? Então, essa é a minha proporção. É o que eu tenho que fazer para encontrar o valor do x. Beleza? Isso aí. Existe uma propriedade em qualquer proporção que se chama propriedade fundamental da proporção. Oi. Tudo bem? Não, olhando para você. Será que eu estou vesgo? Estou vesgo? Então, olha só. Existe uma lei chamada... Tem alguém apagando o balão aí, Ana Beatriz? Propriedade fundamental das proporções. O que diz a propriedade fundamental das proporções? Que quando eu tenho uma igualdade entre duas frações, entre duas razões, eu posso multiplicar cruzado. Por quê? Porque o número que está dividindo de um lado não passa para o outro lado multiplicando sempre? Então, isso nos faz concluir o quê? Que o 1 que está embaixo do 450 vai para o outro lado multiplicar o x. E o 12 que está dividindo o x vai para o outro lado multiplicando 450. Não é isso? Quem está dividindo vai para o outro lado multiplicando. Então, a gente vai concluir o seguinte, que 1 vezes x vai ficar igual a 12 vezes 450. Certo? Eu multipliquei cruzado. O
que está embaixo de um lado vai multiplicar o de cima do outro e vice-versa. Tá? Quando eu fizer isso, gente, eu vou procurar botar o resultado que teve com X sempre no primeiro membro, do lado esquerdo, para facilitar a minha conta. Certo? Então, se o X estivesse em cima do outro lado, eu ia multiplicar primeiro esse lado, para facilitar a minha conta, porque tanto faz. Tá? Sim, para botar o X na frente, na esquerda. Então, nesse caso, como é que vai ficar? 1 vezes X, X. Aí é só multiplicar 12 vezes 450. Eu não faço ideia de quanto seria. Acho que é 5.400, né? Aham. Então, são 5.400 quilômetros. É por isso, é porque o que eu acho quase sempre está certo. Não tomou, não dei fora de ninguém. Então, nesse caso, em 12 horas, esse avião percorre 5.400 quilômetros. Eu prefiro fazer dessa forma do que eu ter que criar a fórmula para aquela, através da... Isso aí, como ele fez lá, y igual a 450x. Até eu chegar naquele y igual a 450x, se eu chegar naquilo ali errado, eu estou lascado, porque eu erro tudo, daí para frente. Assim não, assim cada uma vai ter seu cálculo independente. Se eu botasse agora assim, quer ver? Só um minutinho, Davi, por favor. Um segundo mesmo. Se eu botasse uma outra aqui. Qual o tempo necessário para percorrer? Aí eu tenho que botar uma fora, caiu aqui, peguei 3.950 quilômetros. Pois é. Qual o tempo necessário para percorrer 3.950 quilômetros? 3 não, 4, é 4.000 não. Tá? Nesse caso, o que eu tenho é a distância. O que me falta é o tempo. Tem toda, bom dia. Ana Carolina, você não fez o teste de inglês na plataforma, não. Já pegou lá na secretaria? Tem que pegar, tá? Júnior, avisa pra mim aí, Ângelo e Maria Eduarda. Maria Eduarda está, não respondeu a chamada, e Ângelo não está. Ângelo e Maria Eduarda não fizeram o teste, tem que vir buscar na escola urgente de inglês. Gabi, já fez seu TTzinho? Fez. Vou avisar pra E conversar com ela. Yasmin, que ela avisa pra mim. Isabel e Pedro, processo simulado? Vamos ficar sem conta, isso mesmo? Ô, professor, Botei semana passada. Só um segundinho, que a Beth está falando com a turma, tá? Tem que trazer. não, qual o teste que é pra Ângela pra ir Isso. buscar? Que eu vou avisar pra Yasmin aqui. Acho que todos, né? Mas. É o inglês que ele falou agora. Tá bom. Vamos lá, gente. Vamos lá, continuando. Tá? Então, amigos, ó. Nós temos uma igualdade entre duas razões, que é a proporção. A nossa original originário do Paraguai é 450 está para 1. Agora, o que variou, o que eu tenho, é a distância, 4.950. Então, o que eu preciso é o tempo. Então, o nosso tempo vai ser incógnita. Como eu usei X no exemplo de cima,
vou usar, não é obrigado a botar outra letra, não. Como é questão diferente, eu podia usar o X de novo. Mas como eu usei, tá? Você não está merecendo, Mariana. Eu coloco o R. Vamos lá. Então agora eu vou multiplicar. O lado que vai ficar com a incógnita é o lado que vai multiplicar o Y, né? Então o Y vai multiplicar por quem? 450? Ficar com 450 vezes Y. E do outro lado, 1 vezes 4,950. Seleciona quem? Então, Y, não. Então, Y é igual a 4,950 dividido por 450. 11. 11, né? Aham. Então, Y igual a 11. Entenderam? Varia uma coisa, eu encontro a outra. Simples assim. Tá? Não é obrigado. Eu só estou mostrando como eu acho mais simples do que determinar a fórmula para cada situação. Isso aí vai valer para todas as situações, entendeu? Oi. Então, repara que as duas eu fiz da mesma maneira. É porque na primeira deu 1x, então eu não precisei dividir. Entendeu? Entendeu? Ficou 5.400 dividido por 1, que dá 5.400, por isso que eu não escrevi. Entendeu? Mas você faz da mesma maneira, a mesma conta. Multiplica, depois passa o que está com a incógnita para o outro lado dividindo para matar a questão. Todos eles vão ficar assim. Entendeu? Uma equação simples. Tá bom? Mas para ficar mais fácil, também não é obrigado, tá? Eu multiplico a distância de um pelo tempo do outro e vice-versa. Eu procuro colocar a incógnita à esquerda para ficar mais fácil, porque o número que estiver na frente da incógnita vai passar para o outro lado dividindo o resultado que deu do outro lado. Entendeu? Tá? Fala. Tá boa, Bia? Não? E ela fez assim, levantou a régua, baixou, levantou a régua. Para mim, ela tá querendo falar comigo. Beleza, pessoal de casa? Deu para entender também? Sim. Mariana, 12 vezes por dia na mesma aula, faz a chamada. Tá mais preocupada do que eu com a chamada, poxa. Professor, não é só você não, em outras aulas também. Pois é. Que pressa. Na verdade, não é só nessa aula ainda. Eu tô achando que se eu fizer a chamada, o tempo vai passar mais rápido. Sim. Vamos lá. Não passa, não. O pior que você entende. Uma coisa que não vai acrescentar em nada, Mariana. Esse a gente já fez, né? Já, tá. Vamos lá. Grandezas inversamente proporcionais. Agora sim, vamos ver exemplo de grandezas inversas. Aí a gente vai ver o que vai ficar igual nesse caso. Tá? Olha só. Grandezas inversamente proporcionais. Observe no mapa a relação entre a velocidade de um automóvel e o tempo, foi até o exemplo que eu dei, né? E o tempo necessário para se fazer uma viagem de 180 km. Tá? Então, a distância agora que é fixa. Lá no avião, a velocidade do avião que era fixa. Não é isso? Então, nesse caso, nós temos uma distância de 180 km para percorrer. Então, se eu tiver uma velocidade de 30 km por hora, eu vou precisar de 6 horas. Isso. Se eu tiver uma velocidade de 60, eu vou precisar de 3 horas. Se eu tiver uma velocidade de 90, eu vou precisar de 2 horas. Vai chegar. Nesse caso, como vocês mesmos puderam observar, ao invés das razões serem iguais, o que ficou igual? Como é que você descobriu que eram 6, que eram 3, que eram 2 horas? Tá, se você descobriu dividindo, é porque foi multiplicado, certo? Então, o que são iguais são os
produtos entre as duas grandezas. Não tem relação, se você mudar o número, não vai ficar mal. Não tem uma ordem fixa. Ela está falando que Está indo de 30 em 30, não necessariamente. Eu podia botar aí uma velocidade de 45 km por hora e te pedir o tempo. Se você tiver velocidade e não tiver distância, se você dividir a velocidade pela distância... Sim, mas aí já vai ser a maneira lá na frente de resolver, tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Nesse caso, quanto maior a velocidade, menor o tempo. Se eu dobro a velocidade, eu divido a metade o tempo. Se eu triplico de 30 para 90 a velocidade, eu divido por 3 o tempo. Certo? Então, à medida que um aumenta, o outro diminui na mesma proporção. Multipliquei por 2, o de baixo eu divido por 2. Multipliquei por 3, o de baixo eu divido por 3. Tá? A direta, os dois aumentam juntos. Ou diminuem juntos. Nesse caso, à medida que uma grandeza aumenta, a outra diminui. Tá? Isso aí. Então, nesse caso, essas grandezas são inversamente proporcionais. Justamente por esse fato de uma aumentar enquanto a outra diminui e vice-versa. Tá? Quando isso acontece, ao contrário de nas diretas, que a gente viu que as razões eram iguais, nessa aqui, os produtos é que serão iguais. Ou seja, 30 vezes 6 tem que ser igual a 60 vezes 3 e tem que ser igual a 90 vezes 2. 180. E não as razões, os produtos. Tranquilo? Uhum. Isso. Então, por exemplo, se eu chegar com a pergunta para vocês agora. Nossa. Qual o tempo não estou entendendo. Qual o tempo necessário a gente viu que os produtos são iguais. Eu vou pegar uma das que eu tenho. O produto não é constante? O produto aqui tem que dar quanto? 45. O produto tem que dar 45, Davi? 4. Que isso, gente? Pelo 180, 180. A gente viu que 30 vezes 6 ficou igual a 60 vezes 3 ficou igual 180. 90 vezes 2, certo? Que é igual a 180. Em todos os casos, o produto deu 180, certo? Então, o produto de 45, pelo tempo que eu não sei que é X, tem que dar igual a 180. Uhum. Certo? É 4. Isso implica que X vai ser igual a 180. Dividido por 45. Logo, X é igual a 4 horas. 4. Era por isso que eu tava falando 4. Ah, tá. Certo? Então, esse aqui, no primeiro, a gente monta as frações, multiplica cruzado, para chegar nisso aqui. Nesse aqui, a gente já chega aqui direto. Entenderam? Mas aí a gente tem que saber a velocidade para calcular o tempo. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Entendeu? Aí no caso, se eu dissesse que essa viagem durou 12 horas,
eu teria que calcular a velocidade. 12 vezes quanto que dá 180? 180 dividido por 12 daria no meio. Entendeu? Isso aí. Vamos lá, vamos descer. O tempo varia de acordo com a velocidade, de maneira que, duplicando a velocidade, o tempo é reduzido à metade, triplicando a velocidade, o tempo é reduzido à terça parte, e assim por diante. Ou seja, é uma situação em que a grandeza varia sempre na razão inversa da outra. Nesse caso, a velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Quando a velocidade varia na razão de 30 para 60, o tempo varia na razão de 6 para 3. Ó. 30 para 60 é igual a 1 sobre 2. 6 para 3 é igual a 2 sobre 1, né? Que é o inverso. Quando varia de 30 para 60, varia na razão de 1 para 3, enquanto a outra varia na razão de 6 para 2, que é 3 sobre 1. Tá? Eu acho que a maneira que o livro usa para explicar confunde mais do que a maneira que eu expliquei, que já foi direto. Certo? Sim. Eu acho A mais maneira que o senhor explicou fica mais fácil de entender. Aí ele chega no balãozinho que eu falei lá em cima. Ó. Note que essas razões não são iguais, porém são inversas. Nesse caso, podemos escrever que 6 vezes 30 é igual a 3 vezes 60, que é igual a 2 vezes 90. Ou seja, os produtos são iguais. Os produtos é que geram a constante agora. Né? E lá na outra, o que gerava a constante eram as razões. É isso, que eram iguais. Então, ela gerava a constante. Isso aí. Então, considerando x, os possíveis valores da grandeza, velocidade, aí ele vai chegar na fórmula que eu acho que não tem nada a ver. Pois é. Existem alguns casos, pessoal, isso aqui vamos deixar quieto. 100 km por hora, qual seria a velocidade? Aí vocês podem fazer daquela maneira que eu expliquei lá. Não tem que dar 180? Sim. Então, com 100 km por hora, então ficaria 100 vezes x igual ao produto fixo, que tem que ter 180. X igual a 180. X é igual a 1,8 horas. Né? Beleza? Levaria 1,8 horas com a velocidade de 100 km por hora. Tá bom? Ficaria bem mais fácil fazendo assim. Vamos lá. Existem casos, pessoal, que as grandezas não são proporcionais. Tá? Por exemplo, a idade de uma pessoa em relação à sua altura é proporcional? Não. Tá? Quanto mais velho, maior a pessoa, então se eu tiver com 100 anos, eu vou ter 6 metros e 15. Não. Vai chegar uma hora que eu paro de crescer. Então, são grandezas que não são proporcionais. Tá bom? Geralmente que envolvem preço. A maioria dos produtos, se eu dobrar a quantidade da embalagem, o preço não é dobrado. A maioria não é assim. Tá? Então, não são proporcionais. Então, vai caber a nós interpretar cada situação e saber se elas são proporcionais ou não. Olha lá, as duas situações em que duas grandezas não são proporcionais. Já falei, a altura em relação à idade, por exemplo, de uma pessoa. Não. Espera aí que acabou a aula, tá? Então, olha só, vamos deixar para casa 148, 149. Anota aí, por favor, 148, 149. Oi, João. 148, 149, tá? Para sexta. Vamos aí, amor, rapidinho, senão bateu. Quinta-feira, módulo 4, geometria, pessoal. Tá? Às sexta a gente corrige essa daí. Quais são as páginas para casa, Mariana? Beleza. Tchau, um abraço, beijo nas crianças.
Não acho engraçado, Mariana. Eu não sou stand-up comedy. Beijo. Tchau, pessoal.